Olá pessoal, o STJ editou essa semana a súmula 603 da jurisprudência que diz o seguinte: não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Eu pincelei um dos contextos fáticos de um dos precedentes que, ao meu juízo, melhor ilustra, de maneira mais simples inclusive, essa súmula, e trago para vocês o que ocorreu lá no contexto fático de um dos precedentes que justificou a elaboração dessa súmula. Determinado empreendimento construiu determinadas casas, moradias, em uma área de preservação permanente. No caso lá, era uma área de mangue. Posteriormente, o IBAMA ingressou com uma ação civil pública para impor a obrigação de demolir, de desfazer aquela moradia que havia sido construída. Depois, inclusive, nesse processo tem uma peculiaridade, porque aquela moradia ela foi adquirida por um terceiro, e o terceiro era quem resistia à execução da sentença na ação civil pública de demolição, porque essa ação civil pública foi julgada procedente, determinou a demolição da residência, só que quando foi ser executada, quando o juiz foi dar o despacho determinando efetivamente o cumprimento da demolição, ingressou, no caso, um particular que tinha adquirido aquela casa posteriormente à ação e pediu, pelo princípio da boa-fé, que tinha adquirido aquela casa de boa-fé, e pelo princípio da teoria do fato consumado. Ele alegava essas duas questões. Então, o que é que aconteceu? Esse despacho foi objeto de um agravo de instrumento, esse agravo de instrumento foi objeto de um recurso especial e chegou até o STJ. O STJ se deparou com a situação. De fato, aqui há um terceiro que sem dúvida tem que ser indenizado por ter adquirido uma propriedade de alguém, de uma empresa, que, portanto, presume que age de maneira lícita, que age com aparência de licitude, mas que não justifica o impedimento à demolição, ainda que seja a sua residência. E aí não houve conversa. Teve que demolir e foi demolida a casa. Então, o que prevaleceu? Prevaleceu a ideia de que não se pode tornar regra ou não se pode estimular o princípio do poluidor-pagador. O princípio segundo o qual eu indenizo o meio ambiente, às vezes até faço uma benfeitoria ao meio ambiente, mas mantenho uma agressão ao meio ambiente. Ou seja, compenso o meio ambiente de uma outra forma, ou compenso economicamente o Estado, a sociedade, mas mantenho a poluição. Isso não vige no direito ambiental. Então, a conclusão do STJ foi bem direta: não há a prevalência do princípio da aplicação da teoria do fato consumado no direito ambiental. E o que é a teoria do fato consumado? Aqui na conclusão eu só peguei aqui uma citação de Celso Antônio, que eu coloco para vocês, o que é a teoria do fato consumado. Busquei no direito administrativo um exemplo legal da teoria do fato consumado. No caso, no direito administrativo, apenas para revisar aqui, aproveitar a ocasião da súmula para revisar um outro tema, no caso da desapropriação indireta. O Decreto-Lei 3.365 de 1941, ele prevê expressamente a possibilidade, a teoria do fato consumado, na medida em que o Estado, quando se apossa e afeta de fato um bem as suas atividades, ele há se falar em indenização, mas não há se falar em reapropriação ou reapossamento daquele bem. Então, o fato ali do interesse público está consumado. Mas aqui, no caso do direito ambiental, o interesse público seria no outro sentido, pela não aplicação do fato consumado. Eu trouxe esse exemplo aqui só para revisar. Então, não prospera, o resumo da STJ é que não prospera a aplicação da teoria do fato consumado em direito ambiental, pois equivaleria a perpetuar o suposto direito de poluir, como lhes falei, de degradar, indo ao encontro ao postulado do meio ambiente equilibrado do bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de ser de vida. Ora, se há uma lesão ambiental naquele determinado local, toda a coletividade, inclusive as gerações futuras, são lesadas, são prejudicadas. Então, o dinheiro não vai reparar isso. Eu trago aqui, por fim, só por ocasião do tema mesmo,
como a súmula é um pouco direta, eu estou tentando trazer outros temas aqui para a gente dar uma floreada e falar de outras questões. Eu trago aqui um precedente do ministro Herman que fala sobre a questão da repristinação natural. O precedente não tem muita coisa a ver com a súmula, não. Mas ele é importante porque ele traz essa tônica. A questão da possibilidade de você ressarcir em dinheiro, sim, você exigir, ao lado da obrigação de fazer, ou ao lado da repristinação natural, ou da prioridade da recuperação in natura do meio ambiente, da necessidade de que o meio ambiente se retorne ao status quo ante, de você poder cumular essa obrigação. Quando você exige essa obrigação, claro, você afasta a teoria do fácil consumado, mas você, além de impor essa obrigação, você pode também ter uma obrigação de pagar, ter uma indenização. Então, são cumuláveis no direito ambiental as obrigações de fazer e as obrigações de dar e de não fazer. Você pode ter uma tutela do direito material ambiental através do processo que imponha todas essas obrigações do direito material ambiental. Então foram essas as considerações sobre a súmula. Eu trouxe um outro tema do direito administrativo e esse precedente mais antigo do ministro Herman apenas para acrescentar e revisar esses outros temas. Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.